Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, domingo, segundo domingo do tempo da Quaresma. E é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez, falando de Deus e falando com Deus. Nesse domingo em que nós refletimos sobre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse tempo maravilhoso, tempo da Quaresma, em que nos aproxima ainda mais dos mistérios de Deus e nos leva a refletir sobre o grande amor do Senhor por cada um de nós. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós acreditamos e nós caminhamos, nos mostra que Ele veio ao mundo para salvar a cada um de nós. E para que nós sejamos salvos, nós precisamos apenas uma coisa, né? Aceitarmos a salvação que Ele nos trouxe, acolher aquilo que Ele veio trazer para todos nós, que é a vida eterna, onde poderemos viver uma verdadeira transfiguração na eternidade. Eu convido você para que possas abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 a 9. Mateus 17, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-o à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com eles. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa que os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha atenção. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu disse no início, hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma, nos traz um evangelho para refletirmos sobre a transfiguração de Jesus. Podemos dizer que a transfiguração do Senhor é também uma nova epifania. Eu lembro que lá em janeiro, no princípio do ano, nós temos 3 epifanias. A epifania de Deus, quando Jesus veio manifestar ao mundo através dos 2 magos que vieram
vários lugares do mundo e aí recebemos a manifestação de Jesus. Depois, nós refletimos também, dizemos que o batismo do Senhor é também uma epifania, quando Jesus é batizado e ali no céu, com a voz que diz: "Eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha complação sobre a minha atenção", pousando ali sobre ele uma pomba, né? Que era o Espírito Santo. E hoje, esta epifania de Deus que manifesta o seu Filho àqueles que se aproximam dele. Aqui, como nós vimos, ouvimos, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus a uma montanha. E lá, Jesus transfigurou-se à vista deles. A palavra diz, então, que lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram resplandecente de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. E tornou-se assim, então, um ambiente muito lindo, tornou-se um ambiente agradável, um clima espiritual muito grande, de sorte que Pedro chegou a dizer para Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui. Quer que eu faça 3 tendas? Quer que façamos 3 tendas aqui? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias." Ele, Pedro mesmo, Tiago e João não se importaram com tenda, pois eles queriam estar ali. Oferecer, então, até mesmo fazer as tendas para poder permanecer. Então veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, que ali o rosto de Jesus brilhava à vista daqueles que tinham afinidade com o Senhor. Jesus os havia chamado para o mundo. Mudou de aparência. E aqueles que se propõem a seguir o Senhor devemos também subir a montanha para encontrar Jesus, para vislumbrar a face do Senhor, para sermos então tocados e convencidos do poder de Deus que há em Jesus Cristo. A sua face que brilhava a unção do alto. É isso que nós devemos buscar em Jesus, também nos assemelhar. Estando na presença da grande luz, do grande sol, que é o nosso Deus, a nossa face deve brilhar, nos colocarmos na presença de Deus de forma que a luz do alto possa nos encher, possa fazer a nossa face brilhar. Ali também as vestes brancas, resplandecentes. Estar com o Senhor é renunciar às sujeiras da nossa vida, renunciar aos amarelões da nossa vida, para podermos nos apresentar de forma pura, branca, limpa, o Senhor
ali, amado irmão, amada irmã, Jesus diante daquela proposta, né, de Pedro, que dizia aquilo muito bem. Vamos ficar aqui, vamos construir 3 tendas. Mas Jesus ainda estava falando quando veio uma nuvem luminosa a presença do Senhor. Então veio uma nuvem luminosa que pegou a todos eles. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Este é o qual eu coloco a minha atenção, ouvindo, escutai, né? Se lá no batismo do Senhor, a voz do céu se abriu, a voz manifestou-se aqui também, a nuvem luminosa traz em si a luz. Aqui a voz, a mesma voz, praticamente as mesmas palavras, a mesma frase. Deus diz para eles e apresenta então a eles, a Pedro, Tiago e João, apresenta Jesus. O profeta Elias, também Moisés, que tanto eram citados e escutados pelo povo daquele Senhor. Então agora seriam ou cederiam os seus lugares para Jesus. Deus não falou: ó, esqueça tudo que Moisés e Elias falaram e ensinaram, mas escutem o meu filho, como Jesus também disse na parte do Evangelho: eu não vim para abolir a lei, eu não vim para abolir os ensinamentos, mas eu vim para aperfeiçoar. Então, para que a perfeição pudesse chegar, era preciso escutar o Senhor. A perfeição da face luminosa, a perfeição da brancura dos seus vestes, a perfeição da voz de Deus que estava ali apresentando o Senhor. E dizia: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi. E foi tão forte aquela voz do Senhor que aconteceu, eles caíram em face. Foi de uma forma poderosa que os amedrontou. Foi assustador quando eles caíram de pé, mas Jesus logo os tocou e os levantou. E a hora que eles levantaram seus olhares, Jesus, somente ele estava ali. Elias e Moisés não estavam, a nuvem não estava, mas somente Jesus. Jesus disse: olha, o que vocês nos ensinaram hoje, não conte ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Só depois que ele ressuscitar é que poderão ser manifestadas essas visões e nós precisamos ir como o Senhor, estar com a presença do Senhor. Você também escolheu receber a Jesus no nosso coração. Ouvimos a voz de Deus dizer que obedecemos e aguardarmos com fé, com alegria, e o Senhor salvação. Deus abençoe. Senhor, seja sempre a nossa força, sorrindo. Salve Maria.
Espírito.